Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, às segundas-feiras, às 21 horas, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois nós enviamos também esse vídeo lá para o nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Toda semana nós trazemos um tema aqui para que a gente possa refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. São temas que muitas vezes são intuídos, outras vezes são escolhidos e outras vezes são sugeridos também por vocês. Então fiquem à vontade, se tiverem algum tema, alguma situação que queiram para o Evangelho, vocês podem solicitar aí nos comentários e a gente vai anotar aqui para providenciar, tá bom? E toda semana a gente traz alguma coisa do Evangelho relacionado principalmente com as nossas emoções, com as nossas dificuldades, porque a nossa dificuldade maior justamente é lidar com as nossas emoções, né? É o desafio de toda a alma encarnada aqui nesse planeta. Então, cada semana a gente traz um Evangelho falando a respeito de alguma emoção, que são os nossos desafios. No canal, também no canal do YouTube, tem uma playlist de todos os evangelhos que a gente tem realizado ao longo de 4 anos, né? Desde 2020 que nós estamos com esse trabalho aqui. E lá você pode achar também vários temas, né? Para estudo do evangelho ou também para compreensão, para entendimento de alguma situação aí da vida que precisa ser esclarecida. Hoje nós vamos falar sobre carência afetiva, que é uma coisa que acontece com todos nós, né? Todos nós que estamos aqui temos esse problema da carência afetiva. Então, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo a Ele que esteja mais uma vez no meio de nós. E eu trouxe aqui um trecho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 50, que diz o seguinte: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E aqui é claro, né, que foi uma situação vivida, mas que a gente vai ter uma interpretação aqui a respeito da atitude de Bartimeu. Né? Bartimeu era cego, né? Mas ele não era surdo. Então ele poderia não ver as coisas com clareza, mas ele ouvia. E a cegueira que, claro, se originava de um estado emocional dele, de carência e de problemas que ele trouxera já de outras encarnações, não impediram que ele desse o primeiro passo para o caminho do aperfeiçoamento. Então ele, embora ainda estivesse mendigando, estivesse num estado de penúria e de carência, e também de uma pessoa que também ainda, além de tudo, ainda não enxergava, mas ouviu o chamado de Jesus e clamou com ele e então foi ter com Jesus. Mas o que isso tem que ver com os nossos problemas de carência afetiva? Porque a carência afetiva é justamente isso, é uma miragem do nosso olhar sobre as coisas, sobre as pessoas principalmente.
É quando a gente não distingue o amor verdadeiro daquela obsessão de possuir, né? De dominar o outro, de ter o outro. E muitas pessoas confundem, né? Um amor, um relacionamento em que o outro está sempre em cima, cuidando, e nem sempre isso significa o amor, porque o amor ele é uma libertação e não um controle sobre o outro. Na realidade, o objetivo de quem prende, de quem subjuga o outro, de quem quer ter a posse sobre o outro, só tem um objetivo. E o objetivo é continuar preenchendo o seu próprio coração, a sua carência. É um alimento que lhe falta, porque é uma pessoa que precisa da atenção e do reconhecimento alheio. E é claro que isso tem causas profundas, muito profundas. Aqui, nessa encarnação, nós sabemos que a carência ela é falta da própria pessoa. Mas como é que a gente nasce assim? Por que é que a gente fica assim? De querer sempre estar se completando com outra pessoa? Porque existem faltas, né? As faltas, como já dizia o grande Freud, que nós sentimos que tivemos na infância, nós vamos procurar satisfazer depois com outras pessoas em outro cenário. Tudo aquilo que o espírito reencarnante, na forma de criança ainda sem cognitivo, sem ainda o cérebro ainda em formação, tudo que esta criança interpretar que faltou para ela, ela vai depois procurar, né? Na vida adulta, se preencher com outras pessoas. Então, crianças que interpretaram na sua infância ou adolescência, que foram abandonadas ou que não tiveram atenção ou carinho suficiente, elas vão procurar isso em outras pessoas. E aí gruda na outra pessoa como se aquilo fosse um alimento para a alma. E é claro, né, que depois, no final das contas, às vezes acaba não conseguindo ter êxito nisso, e aí acaba caindo em depressões e em tantos problemas psicológicos que nós sabemos muito bem que hoje está campeando aí a sociedade em que nós vivemos. Mas, na sociedade terrena, tem muita gente com essa carência afetiva, não só pelos motivos de infância, mas por questões também vividas pelo espírito nas suas experiências em existências anteriores. Né? Quando nós não soubemos, o nosso espírito, né, não soube naquele momento valorizar quem estava do nosso lado, ou que usamos dos sentimentos de outras pessoas para os nossos próprios interesses. E é claro que tudo que a gente faz para o outro retorna para nós. E a gente vem e começa a trazer esses buracos emocionais dentro de nós, que nós achamos que somente uma outra pessoa é que pode preencher, quando na realidade o problema é falta de si mesmo. E não a falta de outra pessoa. E o que é pior, esses estados emocionais, além de causarem muitos problemas na sociedade, às vezes até crimes passionais por causa disso, gera também até estados obsessivos. Porque a pessoa ela se liga mentalmente à outra de uma forma tão grotesca que isso vira uma obsessão, que pode até redundar, nos casos mais graves, em crime. Então, a carência afetiva, ela precisa ser tratada, ela precisa ser entendida, para que a gente tire essa cegueira dos nossos olhos e perceba realmente quem é que nós somos. Porque essa carência é percebida. Uma pessoa chega perto da gente e a gente vê que ela emite aquela energia, né, que geralmente sai pelos olhos ou pelo chakra laríngeo,
e cardíaco e acaba envolvendo a outra pessoa. E é claro que isso tudo, quando pega alguém que está mais distraído, né, e acaba entrando nessa sintonia, acaba sendo carregados pelos estímulos da paixão, da sexualidade, né, e criam ligações emocionais nada saudáveis. Existem lares, instituições, igrejas, lugares aonde existem essas pessoas e aonde existe também os desencarnados que também acabam tendo também esse tipo de carência, se juntando a tudo isso. Então veja, essa vulnerabilidade da nossa alma, ela, além de corroer o nosso coração com uma instabilidade muito grande, ela pode causar muito distúrbio no nosso ambiente. E às vezes a pessoa sente essa dor emocional e ela nem sabe dar nome a isso, nem sabe o porquê. É uma sensação que a pessoa tem dela ser incapaz. É a pessoa que não reconhece o seu próprio valor pessoal, que precisa sempre do reconhecimento do outro. E acaba que se torna dependente afetivo. E isso traz sofrimento para essa pessoa e traz para quem se envolve com ela também. Porque acaba trazendo complicações através das nossas relações tormentosas, de exigências muitas vezes descabidas que fazemos aos outros. E claro que isso vai acabar trazendo muito prejuízo para todos os envolvidos. Por isso é preciso tirar essa capa de falsidade, os enganos do nosso olhar. E começar a nos levantarmos internamente e nos trabalhar emocionalmente para quê? Para que a gente passe a ter mais independência emocional. Que nós saibamos reconhecer o nosso lugar aqui na Terra e o valor que nós temos. Porque todo mundo tem valor. Não importa a condição da pessoa. Nós somos únicos. Não existe outro espírito, outra pessoa que se compare a nós. Então o nosso valor é muito grande e é preciso reconhecer isso. E capacidade todos nós temos, todos fomos criados do mesmo jeito. O problema é que a falta de conhecimento, né, das coisas, de como a vida maior funciona, acaba trazendo todo esse tipo de distúrbio para a vida das pessoas. Claro que todos nós, seja homem ou mulher, estamos vivendo os desafios e aprendizados emocionais. No fundo, todos nós somos seres emocionais. Nós não somos seres físicos apenas. Nós acabamos de sair dos instintos animalescos dos quais nós viemos, porque fomos criados dentro da evolução e passamos por todo o processo, né? E agora nós estamos numa idade, recém-saídos da animalidade, com a nossa razão e com os nossos sentimentos. E ganhamos uma coisa chamada consciência. E é trabalhar desenvolvendo a conscientização de que nós precisamos sair desse primarismo das emoções, das sensações e passar realmente para o domínio dos sentimentos. Porque o sentimento, quando ele bem direcionado, ele é libertador. Não só para quem desenvolve em si, mas ele promove isso também no meio onde vive. Porque todos acabam se sentindo bem. Por quê? A gente quando vem à Terra, não é somente a gente se intelectualizar, estudando as coisas e desenvolver o intelecto, mas nós precisamos também trabalhar o controle das nossas emoções. E
E é trabalhar esse autoconhecimento, esse controle das emoções que está o segredo do nosso sucesso aqui. Porque uma emoção bem direcionada, ela se torna um dínamo gerador de forças, de realizações, de expressões maravilhosas, promovendo trabalhos magníficos, artísticos, científicos. Porque e também nos relacionamentos interpessoais. Porque quando a gente se relaciona com uma pessoa, seja em que nível for, nós precisamos estar também conscientes da nossa individualidade. Conscientes daquilo que é bom para nós e sabedores de que o que é bom para mim também deve ser bom para o outro. E é esse o grande papel, né, da própria psicanálise, da própria psicologia espiritual, nos ajudando a compreender isso. Porque não adianta a gente querer tirar do outro atenção, carinho, afeto, à força. Então não existe isso. É preciso também parar de sermos hipócritas, achando que somente no terreno da animalidade a gente vai ser amado. Quanta gente se ilude com isso? E vive experiências atrás de experiências físicas sem nenhum preenchimento emocional. Ou quando tem algum, geralmente é um desastre. Por quê? Porque no fundo a pessoa está procurando uma compensação. E pior ainda, muitas das vezes ainda nega isso. Então, nós precisamos começar a fazer uma avaliação da nossa própria identidade e da nossa própria emotividade. Como é que andam as nossas emoções? Como que a gente está se relacionando com o mundo, com as pessoas? As nossas emoções estão embotadas, estão exaltadas, estão indiferentes ou apaixonadas? Isso é um autoexame que a gente precisa fazer. Porque quando a nossa emoção está embotada, geralmente a gente não registra as manifestações da afetividade. Se torna tudo muito racional, tudo muito frio, né? Buscando apenas fonte das sensações mais primárias, mais rudes. Se a pessoa está indiferente, geralmente ignora o rumo das suas exteriorizações e acaba morrendo por efeito das suas satisfações não saciadas, né? Dos prazeres não fruídos. Então, assim, ela não faz, mas ela se nega, mas ao mesmo tempo ela se frustra e diz que está indiferente, né? Ao passo que, se ela estiver apaixonada, está um passo da alucinação, né? Porque daí é todo aquele instinto remanescentes do primarismo animal, a sexualidade exacerbada, tudo exacerbado. E é claro que isso acaba fazendo muito mal à pessoa. Por isso que hoje os nossos desafios, e graças a Deus na Terra hoje, as terapias todas que vieram para cá estão ajudando as pessoas a nos tornarmos pessoas com consciências mais lúcidas. Sabe? De poder transcender um pouquinho os interesses mesquinhos do dia a dia, das coisas da matéria, e pensar um pouco mais com transcendência. Porque é só isso que vai poder ajudar e salvar as nossas emoções desse caos que muitas vezes a gente se coloca. Então,
As perguntas são: como é que eu estou reagindo diante de mim mesmo? Né? Qual é a conduta que eu tenho em referência para com o próximo? E de que forma eu posso desenvolver os valores íntimos em relação a mim e às demais pessoas? Porque é isso, nós estamos aqui no centro e sou eu comigo, eu com o outro e eu com toda uma sociedade. Como é que está o nosso papel? É essa a pergunta. O que o outro faz é escolha do outro. É problema dele, não é nosso. Ontem, inclusive, no nosso trabalho de apometria presencial, em que nós nos reunimos com a graça de Deus, nós estamos falando sobre isso. Que as pessoas vão fazer o que elas quiserem. Nós vamos fazer a nossa parte e entregar para que cada um decida o que fazer. Por quê? Porque somente a criatura pode tomar essa decisão. Ninguém pode decidir por nós. Por mais que nós amemos alguém, nós não podemos fazer o milagre externo. O milagre ele tem que partir de dentro de cada um. E o que é esse milagre? É a mudança. É como esse cego, que na realidade ele não podia ver direito claramente, ainda estava lá mendigando, mas ele já ouviu o chamado e ele já quis ver. Então o querer, ele é fundamental na nossa vida. O querer é fundamental, porque se a gente não quiser se curar, seja dos problemas mentais ou físicos também, a pessoa não vai se curar. Então, no primeiro caso, como que a gente está lidando com a gente mesmo? Tem que fazer uma análise das nossas reações diante das outras pessoas. E é claro que a gente vai perceber que às vezes a gente tem reações que a gente não gostaria de ter. Às vezes é ciúme, às vezes é cólera, às vezes é ódio, inveja. E a gente tem que aprender a trabalhar com isso. Porque isso são reminiscências do nosso passado. E é por isso que uma encarnação é um presente. Porque é a oportunidade que a gente tem aqui de fazer esse aprendizado e de colocar em prática. É fácil? Não é fácil, não. Não é fácil. Mas se a gente não começar hoje, quando é que a gente vai começar? Tudo tem que ter um começo e tudo é um treino. Se a gente treinar, procurar ter esse tipo de comportamento, deixando esse primitivismo mais de lado, nós vamos conseguir. Dia a dia, momento a momento. No segundo caso, quando a nossa conduta se refere ao próximo, né, é a gente perceber esses jogos psicológicos que hoje aparecem tanto, que acabam fazendo com que a gente se torne uma pessoa que tem retraimento, suspeitas, narcisismo, ou então aquele que tem a aparência de que conhece toda a verdade de tudo ou de todos, que quer impor a sua opinião sempre, ou aquele indivíduo também que cultiva o medo de lidar com as pessoas. E isso tudo é uma insegurança pessoal, né? É o descontrole da emoção, né? E no terceiro caso, como desenvolver esses valores íntimos? Quando a gente começa a se fazer doador livre de exigências, sem paixões, vinculando-se e liberando-se, né, sem ressentimentos das situações que a vida nos traz. E a gente vai constatar que em todo relacionamento há sempre uma bela aquisição de vida pela empatia que provoca, né? Tem pessoas que chegam pra gente que provocam sensações muito boas e que crescem junto,
E tem outras que serão os nossos mestres, com os quais nós teremos que aprender a dominar as nossas paixões interiores. E tudo isso, quando a gente vai avançando, né, nesse caminho de equilíbrio da emoção, nós vamos começar a encontrar um encantamento na nossa vida, seja aqui na matéria, seja fora da matéria. A gente começa a ser um apreciador melhor da vida. Por quê? Porque quando a gente está com a emoção alinhada, tudo se torna melhor. É muito ruim a gente viver ressentido. É muito ruim a gente viver dependente do outro. E essa libertação está dentro de nós, bastando o nosso querer, para que a gente um dia também faça como aquele cego Bartimeu e lançando de nós a nossa capa, a gente se levantar e ir até Jesus. Porque com certeza nós seremos acolhidos e abriremos o nosso entendimento para as coisas da vida. E é isso que eu queria falar hoje com vocês sobre a carência afetiva. Tudo isso tem solução e a solução está em nós. A solução está sempre no amor incondicional. Mas esse amor precisa começar primeiro conosco mesmo. Porque quem não ama a si mesmo não pode se relacionar bem com o outro. E eu espero que esse evangelho aí tenha tocado o seu coração, o seu entendimento, e que tenha aí aguçado uma pontinha de vontade de mudar, de vontade de fazer diferente dessa vez. E nós vamos agradecer ao nosso mestre por essa oportunidade bendita. Agradecemos também a toda a equipe espiritual que nos sustenta nesse trabalho do evangelho, pedindo a ele que abençoe a todos nós, que derrame as suas bênçãos em todos os lares aqui representados, em todos que ouviram agora ou que ouvirão depois desse evangelho, em qualquer tempo e lugar. Porque o Senhor é sempre conosco, basta que nós sintonizemos com ele e ele está presente na nossa vida e no nosso coração. Que assim seja. Que vocês tenham aí uma excelente semana. Não esqueçam de curtir o vídeo aqui no Instagram, também no YouTube. E semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser, com o nosso Evangelho Online. Tenham uma excelente semana, que Jesus abençoe a todos e, se Deus quiser, nos veremos semana que vem. Um beijo.